Exercício 2, pessoal, aqui do capítulo 14. Dados os pontos A, B e C, obtém equações paramétricas das bissetrizes interna e externa do triângulo ABC, relativas ao vértice C. Então, em primeiro lugar, será que esses pontos ABC realmente formam um triângulo? Então, já coloquei eles aqui, né? A igual a 0, 0, 1, B igual a 1, 2, 1, C igual a 1, 0, 1. 0, 0, 1, 2, 1, 0, 1. Então, para a gente testar que realmente forma um triângulo, só para efeito de confirmação, você pode fazer aquele esquema que eu fiz ali no exercício anterior, no exercício 1. Eu fiz o vetor AB, e aí depois eu comparei as coordenadas com o vetor AC, certo? AC, eu vou colocar aqui como se já tivesse certeza que forma um triângulo ABC. Tá? O que seria o AB? O AB é coordenadas de B menos coordenadas de A. 1 menos 0 é 1, 2 menos 0 é 2, 1 menos 1 é 0. E o AC? AC é igual coordenadas de C menos de A. 1 menos 0 é 1. Olha lá, como já foi 1 a primeira, para ele ser LD ou múltiplo, quer dizer, e não formar, se for LD múltiplo, aí não forma triângulo, né? Mas para isso acontecer, você veja só, já deu 1 aqui, então teria que estar 2 e 0, tá? 0 menos 0 é 0, aí ó, já. 1 menos 1 é 0, então esses dois vetores são L e I, o que implica que a gente tem um triângulo, ABC. Ótimo. Tá? Aí o que ele pede? Equações paramétricas das bissetrizes interna e externa. Então eu penso o seguinte, ó, imagina aqui o triângulo ABC, vou desenhar ele um pouco maior aqui para efeito didático, tá? Então você imagina aqui ABC. E aí você tem aqui, ó, eu vou desenhar de propósito aqui um pouco mais longo esse lado, vou desenhar esses lados aqui normais, tá? Então você tem aqui o vértice A, você tem aqui o vértice B, e você tem aqui o vértice C, né? Digamos que o C está aqui. E o que seria bissetriz interna e bissetriz externa? A bissetriz é aquela reta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, né? Vamos pensar primeiro na interna. A bissetriz interna, ela estaria aqui assim, ó. Ela não passa necessariamente no ponto médio, tá? Ela pode passar mais para cá ou pode passar mais para lá. O que determina a bissetriz é você saber que ela está dividindo aqui esse ângulo em dois ângulos congruentes. Tá? Essa é a bissetriz. No caso, essa aqui é interna. E a bissetriz externa? Quer dizer, deixa eu desenhar melhor aqui, né? Deixa eu desenhar um pouco melhor. Tentar me esforçar aqui um pouco mais, fazer um desenho melhor. Aqui, ó. Digamos aqui assim. Tá? Repara que esse aqui não é o ponto médio. O ponto médio estaria mais para cá, aqui assim. Ela não é uma mediana, ela é bissetriz. Eu fiz de propósito o desenho assim para a gente pensar que o que está acontecendo aqui é dividir o ângulo em dois ângulos iguais. Uma bissetriz, no caso, interna. E não deixa de ser uma reta R. Mas você pode também imaginar uma reta S, que é a bissetriz externa. Então, você imagina aqui o prolongamento do lado, né? Pode imaginar o prolongamento desse ou o prolongamento do outro lado. Se você pensar bem, vai dar a mesma reta, tanto faz se você pensa nesse ângulo ou no ângulo que formaria aqui para baixo, se você prolongasse o outro lado, né? Eles seriam ângulos opostos pelo vértice, então seriam ângulos congruentes, então a mesma reta bissetriz, penso eu, né? Então ela estaria aqui assim. Calma aí. Deixa eu desenhar um pouco melhor. E a gente percebe uma coisa, vamos chamar de S, essa aqui é R, essa aqui é S. Essa bissetriz externa, ela está pegando esse ângulo aqui, eu vou fazer em outra cor de propósito, tá? E dividindo também em dois ângulos congruentes, né? Mas se você soma, vamos dizer que esse aqui, vamos colocar o seguinte, ó, alfa, vamos chamar essa parte aqui de alfa, esse aqui é alfa também, e digamos que esse aqui seja beta, e esse aqui é beta também. Então você percebe imediatamente que alfa mais beta
alfa mais beta, somando os 4 aqui, dá um total de 180. Mais beta igual a 180 graus. O que significa que 2 alfa mais 2 beta é igual a 180 graus. Então, se você dividir dos dois lados por 2, vai ficar alfa mais beta igual a 90. Então, quer dizer, esse ângulo alfa mais um ângulo beta é 90 graus. Então, é certeza que aqui é um ângulo reto. Tá? Aqui é um ângulo reto. Ou seja, são retas perpendiculares, essas duas bissetrizes, interna e externa. Tá? Professor, mas como achar a equação delas? Né? Deixa eu colocar esse ângulo de 90 aqui para baixo, para não atrapalhar muito a nossa visão. E deixa eu colocar ele também numa cor um pouco diferenciada. Aqui, ó. Nós já sabemos que elas são perpendiculares aqui por causa desse raciocínio. Né? Beleza. Então, vamos pegar primeiro a interna. Quem que eu posso pegar como vetor diretor? Não tem aqui um ponto médio, não tem aqui um ponto médio para ajudar e eu fazer MC ou CM, que nem eu fiz no outro exercício, né? Não é uma mediana, é uma bissetriz. Então, o que que eu posso fazer? Eu imaginei o seguinte, eu vou pensar o seguinte, ó. Se eu tiver esse lado aqui, AC, e o lado BC, se fosse um triângulo isósceles, esses dois lados fossem iguais, olha o que que aconteceria. Imagina o triângulo, o lado que vai do A até o C, que é esse lado aqui de baixo, ele teria o mesmo comprimento do lado que vai, do lado BC, né? Esse comprimento aqui seria igual a esse comprimento. Então, o que que e aí você teria aqui o terceiro lado, que é esse BA, ele estaria aqui. O que que aconteceria nesse caso? Muito simples, ó. Você poderia imaginar você completando um paralelogramo. Você puxa aqui um congruente ao AC para cá e puxa um congruente ao BC para cá. Ficar nos 4 lados do paralelogramo, além de paralelos, eles ficaram todos com o mesmo comprimento. Todos com o mesmo comprimento. Tá? Isso aqui seria a diagonal do paralelogramo. Vamos colocar ela aqui. Essa diagonal, quem que seria ela? Bom, pela lei do paralelogramo, que é equivalente à regra do fechamento do triângulo, essa diagonal é a soma do vetor CA com o vetor CA com o vetor CB. Ah, mas e daí? Tudo bem, CA mais CB pela regra do paralelogramo é diagonal, mas a diagonal já vai ser a bissetriz. Ué, como é que você sabe que ela é a bissetriz? Ela é a bissetriz pelo seguinte, ó. Como é que eu sei que esse ângulo é igual a esse? Porque esse triângulo aqui, se você chamar esse ponto aqui de D, chama esse ponto aqui de D para facilitar. Esse triângulo aqui, CAD, ele é isósceles, porque esse lado aqui tem o mesmo comprimento que esse lado aqui. Então, ele é isósceles. E os ângulos da base de um triângulo isósceles são o mesmo. Então, aqui são congruentes os ângulos da base de um triângulo isósceles. Tá? Esse é um resultado básico de geometria. Porém, o triângulo isósceles que está o triângulo que está do outro lado, que não é o CAD é o triângulo CBD que está aqui do outro lado, ele é isósceles também. Por quê? Porque também esses dois lados aqui são iguais. Né? Só que ele é congruente ao outro, porque é o mesmo comprimento os 4 lados, ele é igualzinho. Se ele é isósceles, o ângulo da base também é igual. E se ele é igual ao outro, além dos dois ângulos da base dele serem iguais, como ele é um triângulo congruente ao outro, os ângulos são iguais e iguais aos ângulos do outro, porque o outro triângulo é congruente a ele. Então, quer dizer, então essa diagonal aqui, que é a soma de CA mais CB, é a bissetriz, porque a diagonal acaba sendo a base em comum dos dois triângulos isósceles, e ela acaba dividindo em dois ângulos iguais aqui. Tá? Então, quer dizer, para a gente fazer um CA, quer dizer, neste caso, vou deixar aqui uma OBS, né? Isso aqui é como se fosse uma grande observação inicial, OBS. Nesse caso aqui, ó, neste caso, como o comprimento de CA, norma de CA, é igual à norma de CB, então, conforme vocês podem ver, a hora que você fez
CA mais CB, que dá esse vetor verde CD, ele já está em cima da bissetriz. Ó. Esse vetor já funciona como uma bissetriz aqui, essa flechinha representante do vetor. Então, CA somado com CB, que nada mais é do que o vetor ali que eu chamei de CD, que é o verdinho ali, vou até botar em verde, é esse vetor CD, ele é paralelo, vamos colocar assim, ele é paralelo à bissetriz. Paralelo à bissetriz. E é o que a gente quer. Se a gente quer escrever uma equação da reta, a gente precisa de um vetor diretor. Um vetor diretor tem que ser paralelo à reta. Então, se esse vetor aqui é paralelo à bissetriz, está ótimo. Só que tem um detalhe. Está tudo indo muito bem, até que você percebe o seguinte, mas será que no nosso exercício o vetor CA tem a norma igual à do CB? Porque isso aqui só deu certo do CD aqui já ser a bissetriz, porque a gente imaginou que as duas normas estão iguais, mas e se não forem iguais? Vamos dar uma checada. Porém, note que no exercício temos, porém, note que é inacreditável, inacreditável. Olha a musiquinha de TikTok aí tocando. Note que no nosso exercício não é possível. Por que o cara faz isso, né? Desliga essa porra, bicho. Porém, note que no nosso exercício temos... Ai, meu Deus do céu. Não sei se o pessoal está ouvindo essa musiquinha asquerosa aí. Porém, note que no nosso exercício temos... olha lá, foi embora, ainda bem. Se a gente for comparar os... Olha lá, ó. Se a gente for comparar os vetores CA e CB, quem que seria o CA? CA é o oposto aqui do AC, menos 1, 0, 0. CA, temos dois pontos. CA igual a menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 0. E CB é igual a quanto? Vamos fazer a conta aqui. CB é B menos C. B menos C, 1 menos 1, 0. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Deu 0, 2, 0, CB. 0, 2, 0. Então, o que a gente percebe? Logo, a norma de CA é igual a 1. Depois você faz a formulinha da norma lá. Norma de CA igual a 1, que é diferente de 2, que é a norma de CB. Tá? Então, esses vetores aqui, não dá para eu simplesmente, no nosso exercício, fazer CA mais CB e já cair lá na... Será que tem alguém prestando atenção aí? Vocês estão prestando atenção aí, sim ou não, turma? Sim, valeu. Olha só. CA, a norma de CA aqui no nosso caso norma de CB é o dobro de CA. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse aqui por 2. Ou divido cada um pela sua norma, né? Vamos supor que aqui fosse, sei lá, 10 e 8, né? Você faz CA dividido pela norma de CA. É que no caso a norma de CA já é 1, mas poderia não ser 1, né? Então, em vez de você pegar direto o vetor CA, você pega CA dividido por norma de CA. E você pega aqui CB dividido por norma de CB, que é esse outro aqui. Esse aqui seria o CB dividido pela norma de CB, que no caso vai ser dividido por 2. Né? E aí a soma desses dois vetores vai dar rigorosamente igual a... vai cair aqui em cima da bissetriz. Tá certo? Em cima da bissetriz. Aqui. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Então, quer dizer, mas que vai ser muito fácil, como você já viu, é 1 e 2, então, as normas, então vai ser muito tranquilo, né? Então vai ficar dessa forma, né, com todo esse raciocínio, dessa forma, fazemos CA dividido por norma de CA, mais CB dividido por norma de CB, que é igual a, quem que é o CA? Menos 1, 0, 0. Quanto que é a norma dele? 1 dividido por 1, mais
Quem que é o CB? 0, 2, 0, dividido pela norma dele, que é quanto? Que é 2. Então, isso aqui vai dar menos 1, 0, 1, mais 0, 1, 0. Então, o resultado vai ser menos 1, 1, 0. Esse pode ser o nosso vetor diretor, paralelo à bissetriz. E o ponto? Para fazer a equação da reta, precisa do vetor diretor e do ponto. O ponto a gente pode pegar o próprio C. Pega o próprio C. O C é quem? O C é 1, 0, 1. Então vai ficar x igual a 1, 0, 1, R, né, da bissetriz interna. R, dois pontos. X igual a 1, 0, 1, mais lambda vezes, quem que é o vetor diretor? Menos 1, 1, 0. Tá? Bom, agora, e a S? Para S, eu posso pegar o mesmo ponto C, porém eu tenho que pegar um vetor que seja ortogonal a esse que eu acabei de achar, esse menos 1, 0, 1. Mas não qualquer vetor, porque eu poderia pegar um ortogonal subindo aqui para fora da tela, ou descendo lá para dentro da tela. Né? Mas ele tem que ser, além de ortogonal, ó, aqui o ortogonal aqui, tá vendo? Ele, além de ortogonal, ele tem que estar aqui no mesmo plano. Tá? Então, para eu detectar, para eu encontrar esse vetor aqui, que eu não sei quem é, vamos chamar ele de ABC, para eu achar esse vetor aqui, ABC, ele tem que estar no mesmo plano do CA e do CB, e tem que estar 90 graus com o V que eu acabei de achar. Tá? Então, vai ficar assim, vamos fazer essa conta aqui. No caso do vetor V, para achar o vetor, vamos chamar ele de U paralelo à reta S, fazemos. Para ele estar no mesmo plano da figura ali, faz um det, porque 3 vetores no mesmo plano, LD, o det tem que ser 0. Então, você pega o vetor CA, menos 1, 0, 0, tem que estar no mesmo plano que 0, 2, 0, e tem que estar no mesmo plano que o ABC, que é o novo vetor diretor para outra bissetriz externa. Então, isso aqui é igual a 0. Se eu fizer essa continha aqui, vai dar. Isso aqui é equivalente, bem fácil essa conta aqui, menos 2C, menos 2C, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, menos 2C igual a 0. Então, isso aqui é equivalente a dizer que, C tem que ser 0. Opa, então, o vetor ABC, U igual a ABC, como C já é 0, já ficou AB0, tá? Além disso, ele tem que ser ortogonal ao V, como a gente viu lá, né? Então, além disso, o U ser ortogonal ao V implica que o escalar V tem que ser 0. Né? O que implica que U, que é AB0, produto escalar com V, que é menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, tem que dar 0. Então, fazendo as contas aqui, vai ficar menos A mais B mais 0 igual a 0. Ou seja, A igual a B. Então, trocando A por B aqui, trocando B por A ou A por B, tanto faz, isso implica que U é igual a 0. Qualquer vetor da forma a 0, com A diferente de 0, claro, para não ficar vetor nulo, vai funcionar. Vou pegar o mais simples possível. A igual a 1. A igual a 1 implica que o vetor U, A igual a 1, A igual a 1, implica que o vetor U é igual a 1, 1, 0. Pronto. Então, como é que vai ficar? Já temos aqui a equação da reta R, equação vetorial, daqui a pouco a gente escreve as paramétricas. Como é que vai ficar a equação da reta S? A equação da reta S vai ficar, pode pegar o mesmo ponto, 1, 0, 1, S, dois pontos, x igual 1, 0, 1, 1, 0, 1, mais lambda vezes vetor diretor, 1, 1, 1, 1, 0. Olha lá.
Tá lá. Bom, equações paramétricas, como é que ficariam? R, dois pontos. X igual a 1, x igual a 1 menos lambda, y igual a 1 mais lambda, z igual a... Não. Y igual a lambda e z igual a 1 e z igual a 1. Por que eu fiz assim? Eu peguei o ponto 1, 0, 1, lá da R, 1, 0, 1, e o vetor diretor menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0, tá? E olhando aqui para S, como é que ficaria as paramétricas da S? A S ficaria 1 mais lambda, em vez de ficar 1 menos lambda, ficaria x igual a 1 mais lambda, y igual 0 mais lambda, que é lambda, e z igual 1 mais 0, z igual a 1. Então a diferença foi só esse sinal aqui, menos e mais. Vamos comparar com a resposta lá do livro, com o gabarito, para ver se eu acertei ou errei? Vamos! Então vamos lá. No capítulo 14, exercício 2, ele coloca aqui o seguinte para a gente, ó. Bissetriz interna, x igual a 1 menos lambda, lambda 1, 1 menos lambda, lambda 1, 1 mais lambda, lambda 1, 1 mais lambda, lambda 1. Então, bateu, deu certinho, tá? A resposta tá certa. E com isso eu encerro esse vídeo aqui. Agora deixa eu perguntar para o pessoal.